pessoal, meu nome é Manuel Mota, eu sou instrutor de mergulho, mergulhador comercial e ex-mergulhador do Corpo de Bombeiro. O vídeo de hoje é para tratar de um fato acontecido há algumas semanas atrás, tem repercutido muito no meio do mergulho, né? Muita gente me questionou: Mota, você não falou nada a respeito do acontecido, do fato acontecido, você não se manifestou nem nada. Eu, na realidade, estava aguardando o resultado da perícia para me poder me manifestar. Como o resultado está demorando muito e a gente acha que talvez esse resultado nem saia ainda esse ano, eu resolvi falar um pouco sobre o ocorrido, fazer algumas análises e alguns comentários. Eu espero que esse vídeo tenha um alcance muito grande, porque eu já vi muitos comentários, até de pessoas que não são do meio do mergulho, fazendo suas análises, fazendo suas críticas. E como eu faço parte de um meio onde nós conhecemos profundamente quais os problemas, quais os riscos, né, o que pode levar um mergulhador a óbito, né? Quais os fatores que podem influenciar nesse mergulho. Então a gente resolveu fazer esse vídeo e eu espero que vocês deixem seus comentários, podem fazer questionamentos. O local onde eu moro é aqui na região norte do Brasil, em Manaus, no Amazonas, uma área muito ruim para se mergulhar. Não é todo lugar que é próprio para mergulho. Tá? E são áreas bem remotas, com baixa visibilidade, quase zero, correntezas muito fortes, muita pausada descendo o rio, isso atrapalha muito, principalmente a atividade do mergulho profissional, que a gente chama de comercial. E para mergulho recreativo nós só temos duas áreas aqui, que é Balbina e o Apuaú, em um certo período do ano para a gente poder fazer esses mergulhos. Então, quando eu fiquei sabendo, tomei conhecimento desse fato, muita coisa passou pela minha cabeça e uma delas foi como pessoas com essa qualificação chegaram a morrer numa situação dessa. Né? O que levou essas pessoas a realizar um mergulho tão arriscado, com equipamentos não apropriados? Eu acho que até falta de planejamento, a gente na realidade não sabe a fundo porque a pessoa que ficou no barco ela não se manifestou publicamente. Então isso dificulta muito até a gente fazer uma análise ou até fazer uma crítica construtiva, né, a respeito do que ocorreu. O que a gente sabe até o momento são relatos, né, e fatos que a imprensa, a internet tem divulgado bastante. Então, mas a gente não sabe o que aconteceu na realidade. O caso do mergulhador de resgate que morreu nas operações, a gente tem uma ideia mais ou menos do que pode ter acontecido. Porque eu passei 10 anos da minha vida no Corpo de Bombeiro como mergulhador de resgate e formador de mergulhadores de resgate no Corpo de Bombeiro. Então a gente tem uma ideia muito grande do que pode ter acontecido com esse mergulhador. A gente não sabe o que ele, um dia anterior, qual foi o histórico dele, né? O que ele fez nesse dia. Ninguém tem relatos a respeito disso. O que a gente sabe é que no dia do acontecido ele se prontificou para poder fazer esse mergulho e acabou falecendo por conta de uma doença descompressiva muito grave, ok? Então nós vamos começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a qualificação desse pessoal e em seguida eu vou fazer a minha análise, né, a respeito de tudo isso aí, levando em consideração até a minha experiência como mergulhador, que são mais de 30 anos, e toda a formação que eu tive durante esse período. Ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem desse vídeo e fica aí a dica para que vocês possam fazer os questionamentos de vocês e até informar alguma coisa que a gente não sabe ainda a respeito desse fato, ok? Bem, vamos falar rapidamente sobre as qualificações dessas vítimas. Eu não vou me ater às qualificações que elas tinham, mas é que elas precisavam ter para poder fazer esse tipo de mergulho. Então, eles teriam que ser mergulhador de caverna, ter curso de mergulhador de caverna,
nível 2, não é aquele nível um que você vai ali, entra na primeira câmara e aí sai. Não, nível 2 para frente. Ter curso de mergulho técnico, né? Inclusive com misturas gasosas, tipo premix, Helios, uso de rebreather. O rebreather é um equipamento de circuito fechado, é aquele equipamento que não emite, não solta bolha, é aquele que recicla o ar. Então esses são os equipamentos mais apropriados para esse tipo de mergulho e é o equipamento que eles deveriam estar usando, tá? Ainda mais por conta da profundidade. Me parece que tinham mergulhadores no meio, como a filha da própria Mônica, né, que era a pesquisadora, que não tinha curso de mergulho técnico, não tinha experiência, não era uma mergulhadora iniciante. Tá? Vamos começar por aí. Além disso tudo, né, não basta ter só o curso, né, o certificado, não. Você tem que ter experiência para poder fazer esse tipo de mergulho. Tá? Então, quando se fala em qualificações, essas são as qualificações básicas para se realizar esse tipo de mergulho. Quanto aos equipamentos, né, equipamentos necessários para se fazer esse tipo de mergulho, né, eles deveriam ter, cada mergulhador, duas lanternas no mínimo, uma principal, uma reserva, teria que ter um spool. O que é o spool? É aquela carretilha com um cabo para poder amarrar na entrada da caverna e levar até o final. Mínimo de 400 metros. Cada mergulhador deveria ter um. Sinalizadores para colocar nesse cabo, nesse spool, né, nesse cabo guia, né, sinalizando a entrada, a direção da entrada, tá, e o outro mostrando que aquela direção ela é única. Então você vai, entra, né, e o outro mergulhador, se ele for utilizar posteriormente esse local para fazer futuros mergulhos, já sinaliza colocando o cabo, mostrando a saída da caverna. Tá? Geralmente são sinalizadores com cores diferentes, ok? Deveria também ter levado luz química, né? Que são aqueles cialumes, né? Aquelas luzes que você quebra, aí ela tem aquela reação química e ela ilumina por pelo menos 1 hora e meia, 2 horas. Né? Então cada mergulhador deveria ter duas no mínimo. Né? Equipamentos apropriados, né? Eu já falei anteriormente, deveriam ter rebreather, né? Deveriam ter side mountain, né? Deveriam ter equipamento com lang duplo, né? Então nada disso foi observado, eles simplesmente foram adentrando a caverna, né? E não esperavam que poderia acontecer esse imprevisto, né? Todo esse problema ocasionado, né? Eu já tenho a minha resposta para tudo isso aí, né? Porque ali na equipe tinham dois mergulhadores instrutores, né? E mais três mulheres, que era pesquisadora, filha e uma outra da universidade. Mas eles tinham dois instrutores na equipe. E o instrutor responsável, que era aquele que morava nas Maldivas, então já tinha conhecimento da área, já tinha feito vários mergulhos, tinha uma experiência, né? E, inclusive, se não me falha a memória, pelo que eu pesquisei, ele já tinha até feito mergulho nessa caverna. Agora, o que levou ele levar esse pessoal para dentro da caverna sem ter esses equipamentos apropriados, isso aí é uma resposta que a gente só vai saber depois que sair a perícia, porque até agora as imagens não foram divulgadas. E é o que mais o pessoal espera, né? São imagens que deem resposta do que ocorreu para que essas pessoas, né, que já tinham tanta qualificação, né, e experiência, como o pessoal relata muito na internet, acabaram que falecendo
nesse mergulho. Bem, o próximo item a ser abordado seria o planejamento, né? Me parece que eles fizeram alguns planejamentos, mas parece que não levaram ao pé da letra tudo o que tinham que fazer embaixo d'água. Então, falta a outra mergulhadora que ficou no barco se manifestar para saber quais os possíveis erros, né, ou quais os possíveis problemas que devem ter levado a essa tragédia, né? Ou não seguir o planejamento, ou não foi feito planejamento, ou foi feito um planejamento muito, posso até arriscar falar isso, muito mal feito, né? Por conta da pressa, pela aquela questão de se achar que já tem muita experiência, que não ia precisar e tal. Então, acaba que o erro, né, começa logo por aí, justamente por essa questão do planejamento. Você tem que planejar o seu mergulho e mergulhar em cima do planejamento que você fez para esse tipo de mergulho, tá? Deveria ter mergulhadores de reserva, né? Não tinham mergulhadores de reservas. A análise preliminar de risco não sei se foi feito, né? Ninguém sabe, porque até agora as respostas, né, das autoridades marítimas ainda não saíram. Uns falam umas coisas, outros falam outras. A pessoa que ficou na embarcação, que desistiu do mergulho, não se manifestou, né? Até o momento ainda não teve nenhum relato se ela se prestou algum depoimento. Até agora esse depoimento não veio para a mídia, né? Não foi exposto para quem tivesse algum conhecimento e nós estamos aguardando. Agora, o que a gente tem que falar, e pode ser que às vezes as pessoas entendam de uma forma diferente, mas no meu pensamento, na minha forma de ver, pela minha experiência, pela a minha conduta, pela questão da minha formação, a maior responsabilidade cabe a quem está controlando, quem está direcionando, quem está gerindo o mergulho, né? Se o mergulhador guia era o que estava responsável por guiar, por gerenciar todo esse mergulho, todas as operações, tudinho, me perdoem as pessoas que vão pensar diferente, mas a responsabilidade maior seria dele, porque se ele sabe que na equipe não tem uma pessoa qualificada, e aí seria a filha da Mônica, esse mergulhador não deveria nem sequer ter levado ela para fazer esse mergulho, porque são mergulhos de 50 metros de profundidade. Mesmo que ela fosse uma mergulhadora avançada, para ela chegar a mergulhar 50 metros, ela teria que, no mínimo, ter um curso técnico de mergulho para mergulhar com mistura, né? Não tinha nem sequer equipamento apropriado para esse tipo de mergulho. Mesmo assim, ele decidiu, juntamente com os outros mergulhadores, realizar esse mergulho tão arriscado. Então, fica aí a minha maneira de pensar. Essa é a minha análise preliminar, né? E não estou dizendo que a culpa foi só do instrutor, não. Mas ali teve, cada mergulhador teve sua parcela de culpa, tá? Inclusive a própria filha da Mônica, porque ela realizou o mergulho sabendo que ela não tinha capacitação para fazer esse tipo de mergulho, esse tipo de atividade, né? E lá no fundo, se eles decidiram de comum acordo entrar na caverna, né? Então ali todos têm uma parcela de culpa, certo? Cada um tem uma parcela de culpa, logicamente o instrutor guia, né, o que estava gerenciando a operação, né, deveria ter um pouco mais de responsabilidade e não ter levado o pessoal para dentro da caverna, ok?
Bem, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, né? é, Vamos ter agora para finalizar as conclusões, né? Então, a minha conclusão sobre essa tragédia é que faltou um bom planejamento para esse tipo de atividade, esse tipo de mergulho, né? Faltou equipamento apropriado, o grupo deveria estar mais bem qualificado, ou pelo menos ter um guia bem qualificado, né? E as responsabilidades têm que ser divididas entre todos do grupo. Mas a responsabilidade maior, no meu ver, cai em cima do instrutor guia, né? Que era o cara que estava levando o pessoal para mergulhar, que sabia dos riscos, dos perigos, né? Sabia basicamente das qualificações que a equipe não tinha, que era necessário, né? Eu não sei se foi pensando em dinheiro, se foi pensando no próprio ego, né? Ou achar que era o dono da verdade, que já tinha muita experiência, né? Que o que leva a maior parte dos acidentes é você achar que tem muita experiência, que aquela experiência lá vai servir para aquele determinado mergulho, para determinada atividade. Então, no meu entender, né, a minha conclusão é que a responsabilidade maior é em cima do instrutor guia, né? E da própria Mônica que levou a filha, né, que não tinha muita experiência para fazer esse tipo de atividade. Agora, como um todo, todos têm uma parcela de culpa, né? A pessoa que não foi, que ficou no barco, eu acho que ela foi bem mais inteligente, né? Foi uma pessoa bem mais comedida, né? Teve esse pressentimento de que algo ia dar errado, né? E por conta disso acabou que não abortou o mergulho, não foi para o mergulho, tá? Então me perdoem as pessoas que vão pensar diferente de mim, mas pela minha experiência, pela minha capacitação, pela minha formação, eu acredito que a responsabilidade maior foi toda do instrutor guia.